Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E acharam-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Esse é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Nesse momento sublime da tua palavra, da exposição da tua palavra, nós te pedimos discernimento do teu Espírito. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito que exorta através da tua palavra, das palavras da tua escritura, exorta, consola e edifica. Portanto, se utiliza da minha miserável vida para falar aos corações da tua igreja que está nesse momento a ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, poder sentar. Eu queria com vocês, mediante aquilo que o texto expõe, o que acabamos de fato ler, pensar com vocês nessa frase, nessa temática, a autêntica espiritualidade revela parte da insondável glória de Deus, né? Lembrando que a espiritualidade, ela não consegue revelar a plenitude da glória de Deus, ela é insondável, ela é ilimitável. E aí o próprio frase que norteia essa homilia, ela já está justamente fazendo menção de que qualquer espiritualidade frente à glória, ela é insignificante, porque é a mente maior do que qualquer espiritualidade. E falar em espiritualidade, nós não podemos negar que cada um por si só é um ser espiritual, é um ser religioso. Todas as vezes que Deus se dá a revelar ao povo, o povo cai de uma presença tremenda, mas isso não poderia produzir medo a ponto dele se estar distante. Eu entendo à luz da Escritura que esse medo não aproximava eles de Deus, mas distanciava eles de Deus. Quantos estão com medo doentio nessa noite? Estão com medo de tudo, do passado, do presente e sobretudo do futuro. Mas eu quero dizer, amados, que nós somos chamados a orar, a buscar a face de Deus, não movido pelo medo, não movido pela angústia, não movido pelo pavor, mas saber que Deus está no controle de tudo. Amém? Portanto, compreenda essa verdade, que a verdadeira espiritualidade, a autêntica espiritualidade, não é apenas uma êxtase. O que seria êxtase, pastor? Justamente aquela ápice em que achamos que fomos arrebatados ao céu, ou que o céu desceu à terra. Mas a gente vai ver que a vida do crente é muito mais que um êxtase, mas é uma comunhão, é intimidade. Quando eu tenho comunhão, a presença de Deus me dá temor e tremor, mas não é movido pelo medo, porque eu entendo quem está falando. Mas só pode entender isso quem tem comunhão e oração. E os próprios discípulos precisavam amadurecerem e entenderem que antes deles verem de fato a glória de Deus, eles precisam buscar a face do Deus vivo. Amém, amados? E aí outra verdade que eu quero tornar evidente nessa noite é que a salutar espiritualidade deve nos tirar da zona de conforto. Acompanhe comigo o verso 33, olha.
Eu vou só reiterar o verso 32. Pedro e seus companheiros estavam caídos de sono, mas conservaram-se acordados e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses começaram a afastar-se de Jesus, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Eu queria só frisar com você essa frase, e nós pensarmos: bom é estarmos aqui. Será que Pedro estava errado em dizer isso? Bom é estarmos na presença? Não, Pedro não estava errado. Mas lembre-se que Pedro não ficou simplesmente nessa frase. Ele disse: bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ver 2 erros que se implicam nesse texto. Aparentemente, a gente não veria nenhuma coisa errônea na parte de Pedro acerca disso. Mas quando ele diz: bom é estarmos aqui, sim, vamos ficar por aqui, vamos montar a tenda por aqui. Eu quero dizer que eles estavam no monte, mas a vida de crente não é só em monte. Crente vive em monte, vive em vale. Crente vive em deserto e vive em oásis, em deserto. Eles queriam ficar só na glória, só no monte, só no êxtase. E aí queriam construir tendas e ficar por aí. E o restante da multidão que estava no vale? E o restante da multidão que estava nos hospitais? Eu diria aqui, é como a gente chegasse aqui ao Senhor: manda a tua glória, manda o teu Shekinah, e vamos ficar por aqui mesmo. Não importa quem estiver lá fora, o importante é que nós estamos aqui dentro, o importante é que nós estamos na unção. Mas os que estão nas UTIs, que se virem para lá. Os que estão presos para a prostituição, que fiquem para lá. Os que estão angustiados, drogados, os que estão presos para as diversas formas de pecado, vocês fiquem no vale, porque eu estou no monte. Será que nós somos diferentes de Pedro? Não. Nós queremos o Shekinah para a gente quer o renovo para a gente quer a unção para a gente, mas nunca esqueça, meu amado, que o papel da igreja é atrair o mundo para a igreja, para ver a conversão. Mas o mesmo papel da igreja, que é atrair as pessoas à igreja, é enviar, na verdade, as pessoas da igreja para o mundo, para ir em busca dos perdidos. Nós simplesmente queremos ficar na igreja e sermos abençoados na igreja, e vivermos o nosso mundinho ali dentro, o nosso gueto, né? Mas a igreja é chamada a estar no meio dos lobos devoradores. A igreja é chamada a ir, meu amado, onde de fato devemos ir, nos rincões, nos lugares mais árduos, mais inóspitos, nos lugares onde o mundo não quer ir. Eu sempre digo: a igreja vai onde o Estado não vai. Tem morro, tem como é que diz, ambientes de tráfico que não entra policial, que não entra psicólogo, que não entra médico, mas entra um crente. Entra e sai e entra, porque tem a autoridade de Deus. E eu quero dizer aqui a você, meu amado, que o papel da igreja não é papel simplesmente de viver em monte. E é muito bom os montes, é muito bom essa presença, mas o crente não é para chamar de viver simplesmente no monte. Ele é de monte, mas ele também é de vale. É de situação, é de êxtase, mas é também situação árida. Tem crente que quer viver simplesmente só no manto, como diz o termo pentecostal, só debaixo da bênção. Vê como Moisés estava, 40 dias e 40 noites debaixo da nuvem, glória de Deus. Quando sai da nuvem de Deus, da presença de Deus, que é aquele encontro lá embaixo, um povo na prostituição, um povo desviado. Moisés fica tão estarrecido que ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, escrito pelos próprios punhos de Deus. Dá para entender? E aí eu volto a dizer: o pastor Zé Maria, qualquer um de vocês, nós não somos simplesmente a viver na instância, no centro, simplesmente numa perspectiva de uma espiritualidade de conforto, de zona de conforto, de estar nos montes, mas também estarmos nos vales. Amém, amados? E aí uma coisa eu quero abrir parênteses, lembrar
que é importante frisar nessa noite, que Pedro, ele fez uma coisa adversa à Escritura Sagrada, onde eles vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Sim, ele errou nesse sentido, porque o ambiente que ele estava ali era um ambiente, mesmo sendo tenda, um ambiente transitório, mas deveria ir, porque tinha muita coisa a ser feito lá embaixo, lá no vale. E aí ele, além dessa ação negativa de querer ficar na zona de conforto, eles vão fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Elias simbolizava a palavra profética, Moisés a lei, Cristo Jesus o Senhor, o Filho encarnado de Deus. E ali ele, ao fazer 3 tendas, ele dá de forma igualitária o Senhor, Moisés, Elias, lembrando ele, deveria lembrar ele, devo eu lembrar e nós nos lembrarmos que de fato o Senhor é exclusivo. O Senhor está acima de Elias, o Senhor está acima de Moisés, o Senhor está acima de qualquer outro profeta, de qualquer outra pessoa, porque só Ele é Deus, tão quanto o Pai e tão quanto o Espírito. Jamais poderia se colocar num grau de singularidade ali aqueles 3, mas o Senhor é único, singular e suficiente. Portanto, eu quero que você entenda, meu amado, que Cristo é Senhor, que Cristo é sublime, que Cristo é Deus tão quanto o Pai, que Cristo é Deus tão quanto o Espírito, e Ele precisa ser adorado e louvado com singularidade. E muitas das vezes nós passamos desapercebido e não percebemos o quanto aqueles discípulos estavam errando ao querer fazer aquela cabana para aqueles 3. Disse e renderam, simplesmente achava que poderia ficar naquele ambiente enquanto muitos estavam a sofrer. Deus te chamou para a igreja, mas a igreja tem que sair. Amém? A ideia da igreja é os chamados para fora. E quantas vezes nós não conhecemos as misérias de Sumé? Nós moramos em Sumé, mas se eu perguntar, você conhece os ambientes mais inóspitos de Sumé? Onde estão as crianças violentadas em Sumé? Onde estão os mais carentes de Sumé? Onde estão os que estão prestes a suicidar em Sumé? Onde estão os que estão mais propensos à promiscuidade em Sumé? Muitas vezes nós não conhecemos, porque nós queremos viver o nosso gueto de religiosidade, de uma santidade que está restrita ao templo. A igreja é chamada, como eu disse, volto a dizer, a estar no monte. Mas o lugar da igreja não é só monte, é vale. E no vale você encontra gente faminta. E no vale você encontra gente angustiada. E no vale você encontra vidas angustiadas, precisando de uma palavra. Agora entendo que antes de nós irmos ao vale, temos que nos encher no monte da presença de Deus. Amém? Agora não ficar só no monte. O monte é um momento de enchimento. É um momento de estarmos nos pés do Senhor. Quando eu digo monte, não digo literalmente o monte, mas o monte do seu quarto de oração, da sua brecha de oração. Mas não ficar com muitas freiras trancadas dentro de um convento, com muitos frades, não. A igreja é chamada a sair, a buscar os perdidos. Amém, amados? Por fim, a verdadeira espiritualidade nos conduz à centralidade e à exclusividade de Cristo. O verso 33 nos diz essa verdade. Quando estes começaram a afastar-se de Jesus, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Que espiritualidade é essa que perde o sentido da razão?
A espiritualidade tem que, de fato, não perder o sentido da razão. Disse por dizer, disse por estar movido pelo medo. Ele não sabia o que dizia, como diz o verso 33, a parte B. Porém, Pedro não sabia o que dizia. Atente comigo, o verso 35. E dela veio, daquela nuvem, veio uma voz que dizia: este é meu filho, o meu eleito, escute o que ele diz. E aí eu encerro dizendo a vocês que a verdadeira, a autêntica, a salutar espiritualidade é aquela que conduz eu e você à centralidade, à exclusividade, à singularidade de Cristo. Ah, pastor, tem um movimento ali que não conduz, não tem Cristo como centro. Esse movimento pode ser espiritual, pode cair fogo, pode fazer uma coisa, tudo. Mas se ele não conduz o indivíduo a Cristo, ele não é apto para nós abraçarmos. Amém? Que nós possamos entender nessa noite, verdadeiramente compreendermos que a presença do Senhor é fundamental, mas essa presença tem que nos conduzir à presença, à singularidade, à supremacia, à suficiência de Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e que nós verdadeiramente não esqueçamos de estar no monte na presença de Deus, mas também não ficar só no monte, mas descer em direção aos vales, porque nos vales tem muitas vidas perdidas que precisam de uma palavra de resposta, que precisa de uma resposta de vitória, de triunfo, de restauração. E essa resposta não está em mim, não está em você, mas está na mensagem de Cristo Jesus. Deus te abençoe, levante a cabeça. Estamos em momentos de dificuldades, de vales, de montes, de desertos e oásis. Mas uma coisa que nós não podemos jamais é parar. Parar jamais. Continuar até um dia, ao adentrarmos os portais celestiais, haveremos de receber do Senhor os bem-vindos. Amém? E aí haveremos de dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena caminhar, valeu a pena guerrear, porque o soldado jamais se entrega diante das guerras. A guerra vem, mas só haveremos de baixar as armas quando a última batalha for conquistada. Em Cristo já conquistamos o triunfo. Simplesmente falta o momento de chegarmos a desfrutarmos de glória em sua doce presença. Amém? Nossa irmã Carla.